Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Canal 14 Entrevista. Semana após semana, a gente traz aqui os temas mais interessantes e a função primordial do Canal 14 da NET é esse, né? Falar da comunidade de Anápolis, né? Falar dos assuntos do nosso interesse, né? Então, isso é muito, muito importante. O nosso convidado de hoje é um velho conhecido já de várias entrevistas que a gente fez no rádio, Henrique Castro, que tem uma missão que é espinhosa, é complicada, rapaz. Eu não sei como esse homem sobrevive. Ele é advogado de formação, é bom a gente frisar, mas também gestor de condomínios. Henrique, seja bem-vindo ao Canal 14. Olá, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco aí sobre condomínio, sim. Tá certo. E o que leva alguém, é claro, você é advogado, você tem essa função principal, é claro, né, a sua formação. Mas o que leva alguém a ser também gestor de condomínios? Porque a gente vê nas reuniões de condomínio, eu já morei muito em prédio, seja em Brasília, seja em Anápolis. Não, escolhe qualquer um, esse aí que vai ser o síndico, não tem problema não, esse que vai gerir o condomínio. Isso naquela formatação antiga que a gente tinha de eleger ali eu vou colocar até entre aspas, um pobre coitado, não, esse aí que vai arcar com os problemas todos. O que leva alguém como você a ser um gestor, né? Qual a diferença do gestor daquele síndico tradicional que a gente conhece? Vamos lá. Primeiramente, como que surgiu essa oportunidade? Eu digo oportunidade porque eu já advogava para alguns condomínios e a partir da amizade com os síndicos, a gente acabava sendo chamado para compor o conselho, para ajudar em alguma forma. E a partir disso, uma síndica me convidou há 10 anos atrás. Olha, você não quer ser síndico? Ué, como assim, né? Como que eu faço isso? E aí eu acabei conciliando minha atividade, isso foi lá em Brasília, com a atividade com o escritório de advocacia e com a atividade de síndico. E fui gostando da coisa, apesar de árdua, né? Espinhosa a coisa, mas fui gostando e fui percebendo que existe um mercado bastante bom para você explorar. E aí eu acabei vindo para Anápolis, tem 5 anos, e estou explorando esse mercado de gestão de condomínio. Eu sempre falo que você não escolhe, não, você acaba sendo escolhido, né? Como você bem falou aí. Eu lembro lá em Brasília, eu morei lá vários anos também. Não, vai ser você. Não, eu não quero. Não, vai ser você. Não tem jeito. E hoje tem mudado muito isso. A gente percebe, eu participei de uma assembleia há pouco tempo agora aqui em Anápolis, e tiveram simplesmente 8 candidatos. Um prédio entregue. Então mudou o contexto radicalmente, então. Não sei se é por fatores econômicos, a pessoa percebeu que é uma forma de você ter uma renda complementar, né? E também perceberam da importância do síndico, dele bem gerir o patrimônio, de cuidar, de ter olhos clínicos para aquele patrimônio, que vai para ele perpetuar, para ele ter uma maior durabilidade, fazer as manutenções, tudo isso. Você acha que está dentro desse contexto, é até uma mudança de mentalidade mesmo? Porque as pessoas têm aquela noção, alguns são donos, são proprietários, outros são pessoas que alugam ali. Aí o que aluga não tem aquela percepção, não é tão meu assim, então eu não preciso ter esse cuidado todo. Existe essa mudança de mentalidade no geral, que ali é um bem comum, todo mundo tem que procurar economizar energia, economizar água, né? Ou seja, reverter no benefício próprio. Eu tenho percebido, desde o início da minha atividade, há 10 anos atrás, que a partir de conscientizações, de campanhas dentro dos prédios mesmo, de novos sites surgindo, dando apoio ao síndico, a gente percebe que as pessoas estão tentando encaixar e buscar sustentabilidade dentro do condomínio, reciclagem de lixo, economizar energia fotovoltaica nas áreas comuns. A gente está percebendo até os empreendimentos estão sendo entregues dessa forma, né? Nessa formatação. É uma formatação nova, exatamente, né? Isso. Não, e em relação à gestão, porque você falou que foi uma ideia que surgiu lá atrás, mas legalmente falando, como que funciona? Vou voltar lá para trás. Eu tenho um tio meu que mora em São Paulo há vários anos, há mais de 40 anos, quando ele me falou certa vez, falou o seguinte, eu vou ser gestor de condomínio aqui, mas isso já tem um tempo, mas eu não sei precisar bem a data. Como que funciona isso legalmente, para sair daquele aspecto, que era quase uma informalidade, né? Você elegia um ali para ser o síndico, mas para essa mudança de aspecto da modernidade. Na verdade, a gente até denomina o síndico morador como síndico orgânico, que seria aquele de dentro da própria organização, do próprio condomínio. E o síndico, que é o prestador de serviço, seria o síndico profissional. Ainda não existe uma regulamentação legislativa. Nós estamos baseados lá no 1348, 37 e 38 do Código
do Código Civil, que fala da questão do que você pode delegar funções para um terceiro administrar aquela massa condominial, podemos dizer assim. Então, infelizmente ainda não temos uma norma, apesar de ainda de ter um projeto em tramitação no Senado, do senador Hélio José, do DF, que tipificou, vamos dizer assim, estabeleceu, regulamentou a atividade do síndico profissional. E botou algumas facilitadoras ali na lei, da forma de destituir, de que ele tem que prestar conta da forma que ele foi destituído. Então, vai facilitar bastante. E um órgão regulamentador para fiscalizar, que seria o Conselho Regional Federal de Administração. Né? E em relação à convivência, pode conviver os dois, aquele síndico tradicional e vamos dizer assim, o gestor profissional, não necessariamente, precisa ter os dois, um precisa ter a anuência do outro, quer dizer, aquele gestor profissional precisa prestar contas para aquele outro que representa os moradores, ou não? Pode ter a ligação direta do profissional com os demais moradores sem um síndico tradicional? Não, a gente pode perceber, assim, por exemplo, em condomínios muito grandes, condomínio clube, que a gente chama, que tem muitas áreas de lazer, piscinas, academias, etc. Aí surge uma outra figura nesse meio de administração de condomínio. Seria o quê? Um gerente predial, que ele iria fazer aquele papel a mais do que um zelador para dar esse suporte para o síndico. Porque na lei fala o quê? Que você pode delegar alguns poderes, mas o síndico vai ser só uma única pessoa, né? Um único gestor, porque o síndico ele tem responsabilidade civil, criminal e administrativa. É isso que eu ia perguntar. Para quem que vai essa carga, né? Exatamente. Então, faz-se a assembleia, elege-se o síndico para uma gestão de, dependendo da convenção, no Código Civil fala 2 anos, podendo ser renovado por mais 2 anos. E ele vai ser, se ele for profissional, podemos denominá-lo como gestor, porque ele vai gerir aquele patrimônio ali das pessoas. Ele vai ter esses poderes, todos lá que estão elencados no Código Civil, ele vai ter os poderes para gerir aquela massa condominial, podemos dizer assim, né? E ele pode delegar outras funções, por exemplo, uma administradora para dar suporte, para fazer os boletos, fazer as cobranças, um gerente para ajudá-lo na organização da estrutura, né? Um zelador, ele pode delegar esses poderes. Agora, os poderes lá de gestão, que vai para o síndico mesmo, alguns ele não pode, porque aí seria concentrado na mão do síndico mesmo, né? Em relação até a figura tradicional do síndico, eu não tenho essa percepção, por isso que eu estou perguntando. Ele obrigatoriamente tem que ser proprietário ou pode ser alguém que aluga simplesmente? Não, no Código Civil fala que poderá ser síndico aquela pessoa física ou jurídica, morador ou não, né? Ou seja, qualquer um que estiver, exatamente, pode se candidatar. Por isso que surgiu essa brecha para os síndicos profissionais, que a gente denomina ainda profissionais, mas eles não têm uma regulamentação legal. Seria o quê? São aqueles síndicos que participam de treinamentos, de congressos, têm uma maior capacitação do que aquele síndico orgânico morador, né? E em relação a isso, é até outro aspecto interessante. Está se formando um mercado para a formação de profissionais mesmo, porque uma coisa é aquele boa praça, como a gente falou, né, que se interessa, às vezes o senhor aposentado, né, eu vou tomar conta aqui. Outra coisa é a realidade do mercado. A gente tem muitos condomínios verticais, horizontais, se expandindo e com novas tecnologias, inclusive. Então, é necessária essa formação hoje em dia para você se inserir melhor no mercado, ou seja, mesmo como um síndico daquele tradicional, mas fazer esses cursos para entender como funciona melhor a coisa. Com certeza. A gente percebe que dentro de um condomínio existe mais de 40 obrigações legais para você se cumprir, né? E as responsabilidades vão ecoar nessas 40 obrigações. Então, eu acredito que até mesmo o síndico orgânico, né, o morador, ele tem que se capacitar também. E, inclusive, eu sou um entusiasta no mercado, eu gosto muito dessa área. A gente já fez um encontro aqui, como eu sou delegado da Associação Brasileira de Síndicos Profissionais, então a gente trouxe um congresso para cá, de um dia, com diversas temáticas, foi bem aceito, participaram, né, bastante pessoas, e a gente percebe que aqui em Goiás temos aproximadamente uns 34 síndicos profissionais, né, do universo podemos estimar de mais de 20 mil no Brasil todo, né?
Mas e um mercado assim está, como você falou, completamente aberto, né? Exatamente. Basta ver Anápolis, né? A gente pega o exemplo, a gente sempre fala, canal comunitário vão tratar das coisas de Anápolis, né? A quantidade de condomínios horizontais e verticais que estão surgindo é imensa, né? Então a demanda, com certeza, pode ser uma opção de futuro, de trabalho profissional para as pessoas também? Com certeza. Eu percebi que muitos não tinham a vocação e acabaram, por questão de mercado, por questão de necessidade, acabaram oportunidade. Exatamente, entrando nesse mercado. E é importante ele buscar qualificações, treinamentos, capacitações. Tem diversos sites que oferecem treinamentos online, cursos muito bons online. Às vezes tem cursos em Goiânia também, então a gente tem que buscar capacitações. Eu sempre estou tentando trazer, eu não consigo formar turmas. Lá no ITEG, onde a gente leciona, eu já abri uma turma de direito condominial, só que não formei turmas, por pouca demanda, né? Mas as pessoas, o mercado está ainda engateando, acho que a gente vai conseguir sim um entusiasmo dos demais companheiros, né, de jornada, para o mercado cada vez mais profissionalizar, né? Fala aí, profissional, você é advogado de formação. O fato de ser advogado facilita esse trabalho, ou qualquer profissional de qualquer área, ou mesmo que não tenha essa formação profissional superior, ele pode se candidatar a ser um gestor? Sim. O fato de eu ser advogado, conhecer as normas, foi bastante importante porque a gente pode analisar um bom contrato que o condomínio está fazendo, as questões trabalhistas, então a gente está mais ligado nessas questões. Mas, assim, uma pessoa que deseja se profissionalizar, entrar na área, pode capacitar que conseguirá sim, né? E espero que a norma, né, que esse projeto, o PL 348 de 2018, do Hélio José, seja aprovado, porque aí vai dar mais uma segurança jurídica também para quem está contratando, né? Os síndicos, para aquela questão, ele exerceu atividade aqui e acontece, a gente vê aí, simplesmente o cara pega as malas dele e vai embora do prédio e dá o cano. Some, né? Exatamente, 300 mil, teve esses dias em Aparecida, teve em Goiânia. Infelizmente acontece, né? Muito ainda, né? Meu Deus, eu fico imaginando, porque a próxima questão seria exatamente isso aqui, né? Quais os principais problemas, as dificuldades que a gente tem no condomínio? Desde aquele vizinho muito barulhento, questão de animais de estimação, que o brasileiro gosta muito também. Queria que você elencasse, e você fique à vontade, é claro, esse problema é gravíssimo, a pessoa simplesmente some ao prejuízo financeiro, mas eu falo daquelas coisas do cotidiano mesmo, o cano furou ali, é a reforma, o que é mais comum, o que dá mais dor de cabeça para você e para os condôminos também? Olha, a gente brinca aí nos cursos, a gente fala muito disso, que existe os 4 Cs do condomínio, que é o quê? Cano, cachorro, criança e qual o outro? E o carro, né? É o carro também, a vaga. Então, a vaga exatamente. Então, esses 4 problemas, e os 5 também, o cigarro também, às vezes incomoda. Então, e esse cano pode até desdobrar em 2, o cano tradicional mesmo da água e o cano, como você falou, de dar no pé, né? Isso. Mas esses são os problemas maiores assim que a gente vê no universo. Né, o animalzinho que está incomodando, a criança que é mal entendida, o carro que a pessoa parou no lugar errado ou parou muito próximo da outra faixa do vizinho. E são problemas que, às vezes, eles delegam para o síndico resolver, mas que poderia ser pela boa convivência, pela boa vizinhança. O bom senso, né? Exatamente, a palavra-chave em condomínio, eu sempre falo isso. Bom senso, mas às vezes não sobra. Não existe essa palavra, não existe. A pessoa pensa que tá acima do direito de todos e insiste que você decida, que você tome alguma providência, e às vezes uma boa conversa, uma simples conversa entre os moradores resolve isso. Já fiz isso muito. Mediar as partes, né? Olha, vocês resolvem, sentam aqui, vocês são adultos, são grandes, vamos resolver isso. E acabar resolvendo, né? Não, e a coisa, é aquilo que você falou, às vezes é tão simples de resolver, a questão da vaga. Para na sua vaga, não ocupa a vaga do outro. Por que o camarada acha que aquela vaga, ele tem que parar no meio das duas faixas, ocupar a vaga do outro? Eu não consigo conceber. Mas é mais comum do que a gente imagina, né? Acontece muito, bastante. E às vezes tem vagas destinadas para visitantes e o cara se acha no direito de sempre estacionar o segundo carro que ele tem, que ele não tem vaga. E aí está ocupando uma vaga. Então, quer dizer, são coisas assim que
que o bom senso não impera, né? Não sobrepõe a coletividade. A gente tem que pensar em coletivo quando vive em condomínio, né? Bom, em condomínios novos, né? Deu o habite ali, as pessoas estão morando e se acontece algum problema estrutural que não seja de uma reforma que alguém quer fazer, estourou um cano e tal, mas um problema estrutural. Como lidar com essa situação? Como você leva essa demanda ali dos condôminos para a construtora, digamos assim? Como funciona isso legalmente? Ótima pergunta. Primeiramente, é importante a gente orientar todos os moradores, todos os condôminos, que se existe alguma fissura, algum problema dentro da unidade deles. É fazer aquela inspeção mesmo. Exatamente, isso. Na própria entrega também, né? Na entrega das áreas comuns, é importante participar, constituir uma comissão, eu sempre faço isso, para acompanhar aquela entrega. Participar ativamente exatamente, mesmo, né? olhar todos os ambientes, olhar as paredes, olhar sem tempo marcado, exatamente, né? Isso, exatamente. E claro que existem vícios, né, construtivos. Então, o melhor é o quê? Reunir tudo isso, fotografar, numerar os itens, entregar para a construtora de forma protocolada, né? Entrega por AR ou por entrega com registro, alguém dando ciente que recebeu, estipula um prazo para ele tentar resolver. Eu tenho percebido que a maioria das construtoras tem essa boa fé de sempre dar boa assistência, porque num universo aí que vende, vamos supor, 200 apartamentos, se ficar um insatisfeito, né, pode prejudicar ele no futuro, num próximo empreendimento. Então, eles estão tomando esse cuidado. A propaganda negativa, ela pode, né? Exatamente. Eu tenho percebido que as construtoras daqui de Anápolis estão bem preocupadas com o consumidor, estão ajudando bastante, estão sempre atendendo nossas demandas. Sai muito mais barato e muito melhor. Exatamente. Em relação a condomínios populares, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, como se enquadra? E existe esse tipo de regulamentação? Como que funciona? Você já teve alguma experiência nesse sentido do condomínio mais popular? Sim, eu já fiz uma gestão dando suporte administrativo para um dos grandes condomínios aqui, um dos primeiros daqui de Anápolis, não vou citar o nome. Certo. Que são 512 famílias. E eles tinham grandes problemas com construtora lá. Mas a gente orientava, eu estava na parte jurídica e administrativa dando suporte para essa síndica. E a gente orientava sempre ela notificar. Eu percebi também que eles davam um suporte, ajudavam. Certo. Só que tinha coisas que estavam erradas, que era vício mesmo, que tinha que... estrutural mesmo. Exatamente, tinha que ser reconstruído e que... Pelo passar do tempo, às vezes até passou do prazo, porque tem uns prazos, né? De 5, 10 anos, dependendo, acabavam eles tendo que engolir aquele erro ali da construtora, né? Certo. Acontece muito, mas é amparado da mesma forma, né? Apesar, hoje em dia, o conhecimento, as informações estão muito rápidas, né? Por causa de tecnologia, de internet, de WhatsApp e tal. Então, quer dizer... É muito fácil, você buscar uma solução, ver que se tem algum problema, reclame aqui, reclame já. Tem diversos sites aí de você abrir a boca e tentar atrás dos seus direitos, né? Mas nesse caso, você acionaria quem? Construtora ou governo federal? Ou os dois? Na verdade, quando você faz o empreendimento, salvo engano, na incorporação tem essa parte aí de responsabilidade da União também. Mas tem que se avaliar o caso ali, cada caso. Eu tenho percebido que eles acionavam sempre a construtora. E a construtora sempre tentava, de alguma forma, resolver, né? A gente percebe. Mas existe muito mesmo de condomínios de residências, né? Que entregam com problemas estruturais mesmo gravíssimos, que tem que demolir, que Defesa Civil tem que ir lá interditar, né? A gente vê muito isso. É ruim, muito chato. Né? Eu fico imaginando, porque o sonho da casa própria, ou mesmo a pessoa que vai ali, é o quê? Você entrar e não ter preocupação. Você ter o abrigo, nada melhor que o lar, né? Exatamente. Você ter o abrigo nele, viver sem problema nenhum. Quando tem problema, aí o Tim Maia chama o síndico. Né? Sempre. Chama o síndico Tim Maia, né? São questões, mais questões que tem no dia a dia em relação a isso, né? Eu queria voltar um pouquinho nessa regulamentação, né? Sim. Ela é bem vista pelo mercado, né? Quais são as perspectivas? Você falou que existe um PL, um projeto de lei, seria no momento. Exato. Eu nem sei se esse deputado foi reeleito, né? Depois a gente pode até... Não, ele não foi. Ele foi candidato a... Ele não entrou para o Senado candidato, ele era o suplente do Fraga, se eu não me engano. Fraga não.
esqueci qual senador. Ele foi candidato a federal, mas não foi eleito, não foi. E aí como fica assim encaminhado? Vocês pressionam, procura alguém, ele encaminha, como que dá esse andamento aí para a coisa não morrer? Olha, o projeto, ele foi amplamente debatido na... Já foi para alguma comissão e foi debatido? Parece que ele está na comissão de Constituição e Justiça, se eu não me engano. Tem que olhar o andamento, eu não me recordo. Mas antes dele ser elaborado, já haviam 2 ou 3 projetos anteriores que esbarravam. Porque é o seguinte, eu percebo que a atividade do síndico é bem parecido com a atividade de um jornalista. Ah, mas como assim? É porque ele é multidisciplinar. Um advogado pode ser jornalista, não precisa estar formado. Ou um médico pode ser jornalista, né? Então o síndico é a mesma coisa. O síndico tem N formações profissionais que ele pode exercer essa atividade de síndico. E aí que esbarra um pouco os contratempos. Alguns colegas de São Paulo, do Rio, têm um grande lobby contra esse projeto. Falam que não vai beneficiar ninguém, é aquela coisa. Que está fazendo reserva de mercado, que não está colocando o CRA, porque a atividade é o quê? O que um síndico faz? Ele faz gestão. Gestão é ligada em qual conselho? Né? Seria os conselhos federais, o Conselho Federal de Administração, não é? Então, jogaram para o Conselho Federal de Administração, e aí que eu acho que surgiu um pouco de debate. Mas se a gente for fazer uma pesquisa dos pró e contras lá no projeto, tem como você votar lá, a opinião pública, o pró está ganhando, né? Tá. Mas assim, eu vejo com bons olhos, né, um projeto, porque ele vem o quê? Através de uma prova, uma simples prova que vai ser aplicada pelo Conselho Federal, você vai poder habilitar, você vai ter uma carteira do Conselho como síndico, vai atestar que você tem capacidade. Você vai fazer uma prova, vai ter essa capacidade. Ah, mas como que eu vou conseguir essa capacidade? Estudando, leituras, fazendo cursos, né? Só faço uma crítica, talvez, no projeto, poderia ter um complemento que a pessoa fazendo algum curso de tantas horas aula, que ele já poderia estar habilitado, né? Não sei, talvez é só uma crítica ao projeto nesse sentido. Mas, em geral, é um bom projeto. Eu vejo com bons olhos, a associação também, brasileira de síndicos e síndicos profissionais. Agora, alguns profissionais do Rio e de São Paulo estão naquela briga ainda, querendo não aceitar o projeto. Mas a gente já viu que 2 já foram barrados, é uma coisa que vai demorar, vai ser uma grande briga lá dentro. De braço, na verdade. Exatamente, de conflito de interesses e de... Né? Interesse é dinheiro, na verdade. Exatamente. Em relação à pessoa ser o gestor ou o síndico profissional, ele precisa de estabelecer uma firma ou ele pode ser a firma? Eu sou o gestor, eu pego e cuido disso aqui. De que forma funciona? Ou de que forma pretende se funcionar? Ou precisa de estabelecer ou montar um escritório? Na verdade, o síndico, como ele não tem regulamentação, ele não tem aquele MEI, né? O CNAE, quer dizer, o Código da Atividade. Certo. Então fica naquele hiato ali, a gente não sabe como coloca. Tá no vácuo, né? Exato. Aí uns colocam prestação de serviços de gestão, de documentação, com serviços contábeis. E falta algum encaixe ali, né? Exato, Mas não é o ideal, né? Exatamente. Aí o síndico, atualmente, ele pode constituir a empresa de administração ou de gestão de condomínio e vai oferecer o serviço, né? Mas ele pode, como pessoa física também, mas aí é ruim a questão do recolhimento dos tributos, ele vai pagar mais, INSS, aquela coisa toda, né? Porque se ele emite uma nota, vai ser melhor, mas os tributos são menores, né? Então, talvez facilitaria para ele, né? Então, a gente sempre sugere que o síndico que for exercer essa atividade, que ele constitui uma microempresa, empreendedor individual, alguma coisa assim, para ele poder empreender e não perder tanto dinheiro. E também até para o condomínio também, né? Em relação
outro tipo de condomínio, não residencial, mas um lugar que tenha um grande fluxo de pessoas, um hospital, por exemplo, ali pode existir a figura do síndico profissional à margem daquele gestor que está ali, por exemplo, na instituição? Ou não é muito comum a administração de um grande prédio público, alguma coisa nesse sentido? Não, a gente percebe que pode existir, tem grandes centros clínicos que foram construídos em forma de condomínio. Porque existem os condomínios empresariais, médicos, né? Aí ele será gerido por um síndico. Por um síndico, né, ou orgânico ou profissional. Em Brasília tem grandes prédios. Eu falo exatamente no caso de Brasília. Grandes prédios, centro clínico. Tem um colega que está fazendo uma excelente gestão lá no Sudoeste, Centro Clínico do Sudoeste. Muito boa a gestão dele e ele tem uma sala lá e acabou profissionalizando, porque ele só está naquele ali, mas ele é profissional. Porque as demandas aparecem o tempo todo. Exatamente. Mesmo os colegas no dia a dia, puxa vida, estou com um problema aqui, outro ali, a questão da vaga que você falou, a porta que emperrou. Então, acaba que automaticamente a coisa se transfere. Agora, os colegas que administram edifícios comerciais falam que é sensacional. Eu não tive oportunidade ainda, já administrei misto. Porque são diferentes as demandas e o trato do profissional dono daquela sala é totalmente diferente com você. O jeito dele te tratar, ele vai te tratar de forma profissional. Exatamente. Você tem um horário de atender no escritório, de tanto a tanto tal. Ele não vai te mandar o WhatsApp fora do horário. Chega na porta lá 10 horas da noite. Exatamente, isso que acontece. Como eu morava em apartamento, atualmente eu não moro, lá em Brasília. Até hoje eu sonho com o interfone tocando na minha cabeça. Nossa, você morava onde lá? Morava em Águas Claras. Eu morei lá na 416 Sul, morei 10 anos lá. Eu morei na 216. 216? A 216 surgiu norte, logo... Na norte. Tá. Eu falo que a 216 Sul, ela surgiu depois, foi uma das últimas quadras a serem construídas na Asa Sul. Eu me lembro aqui, ela foi especificamente para alguns deputados também, que não tinha apartamentos funcionais, aí acabaram, porque a 216, quando eu mudei, ela praticamente não existia. Entendi. Não, mas Brasília é tudo de bom. Brasília eu gosto muito, eu gosto. E o que é que te fez? Vamos falar um pouco agora de aspecto pessoal, né? De vir aqui para a cidade de Anápolis. Porque você procura trazer um pouco dessa história, né? Sim. Há 4 anos atrás, eu estava lá em Brasília e estabelecido com escritório de advocacia, administrando acho que 3 condomínios, e a família da minha esposa é daqui. Eu morei aqui em Anápolis também muito tempo e há 10 anos atrás tinha ido para Brasília, né? Estudei na PUC, né, em Goiânia, então eu sempre morei aqui em Anápolis. Aí surgiu aquela oportunidade, olha, vamos para Anápolis. Aí uma cunhada minha falou, olha, por que você não empreende na área de condomínio, você já está atuando nisso? Eu falei, por que não, né? Eu falei, acho que a advocacia é um pouco mais difícil, mais árduo aqui em Anápolis. Você tem certeza que bom, só sobre o campo aqui em Anápolis, o campo, né, de atuação e tudo. E aí eu falei, não, então eu vou tentar partir para isso. Aí constituí uma administradora de condomínios e fui captando clientes. E aí a gente está aí estabelecido, né? Há 5 anos. E essa visão de Anápolis, né? Porque muitas vezes as próprias pessoas de Anápolis falam mal daqui. Você acha que essa visão aos poucos está mudando? Anápolis, é claro, tem essa vocação industrial e agora também acho que empresarial, né? A gente viveu, ou vive ainda, existe uma grande crise, mas o estado de Goiás especificamente foi meio até na contramão dessa crise. Não que as dificuldades não existam, é claro, evidentemente que existem no mercado de trabalho, muita gente desempregada, mas quando se compara com o resto do Brasil, Goiás está numa posição um pouquinho melhor. Você tem essa ideia, essa percepção também? A gente percebe que Anápolis, de uns 5 anos para cá, mudou muito o perfil, né, de consumo, de aquisição de patrimônio também. Pra cá também. Exatamente, né? Grandes farmoquímicas. E a gente, no começo, eu tomei muita porta na cara, mas é normal, né? E assim, eu tive que acabar me adequando ao mercado também. Vim com aquela ideia de fazer administração e gestão, com equipe, com suporte e tal, para o condomínio, e acabei envergando para o lado do síndico profissional. E oferecendo os serviços também agregados.
por exemplo, consultoria jurídica junto com o meu serviço de síndico, o serviço contábil já junto no pacote também do meu serviço, para tentar entrar no mercado. Foi assim que eu consegui entrar, né? Porque a gente percebe por uma porta e abre outras, né? Porque a gente percebia, né? Isso está mudando, que a porta na nossa cara era como? Não, eu já tenho um contador que faz tudo isso para mim. Só que ele não pensava que um profissional gabaritado, com capacitações, vai gerir de forma mais excepcional aquele patrimônio dele. E ele acabava se afastando. Não, é caro, não vou contratar, não. Nem fazia cotação, exatamente. Mas está mudando, a gente está vendo aí grandes administradoras de condomínios, aí tem várias, está abrindo quase, a gente percebe que tem muitas no mercado, excelentes profissionais, são colegas nossos também, a gente tem parcerias, faz, né, isso aí é tranquilo. E eu acabei envergando para o lado do síndico profissional. Falei, não, é um mercado, uma área que é mais fácil da gente entrar. E pelo que eu percebi nesse último encontro que a gente fez de síndicos profissionais que estavam lá presentes, a gente tinha mais ou menos uns 10. Eu acho que aqui em Anápolis, a gente deva ter mais de 20, se eu não me engano. Né? Assim, a gente não tem pesquisas oficiais com dados muito concretos sobre isso. Temos uma pesquisa da associação, mas é de 2016, que falava em 34, mas eu acho que de lá para cá deu uma aumentada nisso. E mesmo porque o mercado é para centenas, né? A verdade é essa, né? É verdade. E em relação ao ITEGO, você é professor do ITEGO também. Recentemente o Nilton Barbosa esteve aqui, falando a respeito de cursos. Como está funcionando esse dia a dia do ITEGO lá em relação a essa formação? Você disse que não conseguiu formar a turma, mas os interessados podem procurar que, se conseguir formar a turma, a coisa vai adiante? Sim. A nossa contratação foi feita pelo meio de uma OAS, né? Em abril desse ano. Sei. E o meu perfil lá da vaga de professor era para fazer um curso de síndico profissional e gestor condominial, que tem um projeto do Pronatec, né, federal, de formação profissional desse profissional. Só que aí, o que acontecia? A gente não conseguia formar a turma. Eu cheguei para a coordenadora e falei, olha, vamos mudar o eixo do meu curso, da minha atividade. Sugeri outros cursos, como, por exemplo, porteiro e vigia, um curso que eu estou lecionando lá. Já fizemos algumas turmas, 4 turmas já, e bem cheias as turmas, está bem movimentado. Mas eu tenho grande interesse, sim, de fazer um curso para síndico profissional, curso de direito condominial. Então, as portas estão abertas, meus projetos estão prontos lá para a gente só matricular os alunos, pelo menos 30 alunos, de início de 25 a 30 alunos, o mínimo é 25, para a gente iniciar. Estamos lá preparados, material didático já preparado, tudo organizado já. E a pergunta que sempre... E o custo disso? 0, né? Quando o Nilton esteve aqui, eu falei então de provocar essa brincadeira. O Nilton, quem é que paga? Não, já está pago. É você, o contribuinte que paga. O custo é 0, minha gente. É uma oportunidade. A gente tem que enaltecer isso aí, porque muitas vezes as oportunidades aparecem, como a gente falou, a hora essa crise vai passar de vez. E você tem que estar preparado para qualquer área, seja essa área, que é uma área muito interessante, seja para qualquer área. Então, são vários cursos que a gente tem na cidade, alguns com custo mínimo, outros com custo 0, porque sem o sacrifício, Henrique, a gente entende que a coisa não vai. Não adianta você ficar na zona de conforto e tablet, celular o dia todo, que ninguém vem te procurar. Né? Mais ou menos por aí. É verdade. Eu até faço um apelo até, né? Exatamente. Participem, busquem o ITEGO, tem muitos cursos de excelência, muitos cursos bons. E eu tenho percebido que nas minhas salas de porteiro e vigia, tem gente, pessoas fazendo curso nível superior, querendo alguma atividade. Porque como é uma atividade 12/36, a pessoa pode empreender em outra área, ou pode ter a carteira ali assinada trabalhando no lugar e poder fazer outra atividade. Era até um conselho que eu passava para eles. E a gente percebe também que tem vigilantes lá dentro, gente que já fez o curso de vigilante, que é um curso mais demorado, dispendioso, tem que fazer curso de qualificações, reciclagem, acho que de ano em ano. A gente percebe que o perfil era o mais variado, sabe? Sim. E assim, é um mercado que está em aberto, e os cursos profissionalizantes, espero eu que agora o próximo governador mantenha o mesmo posicionamento. Ainda mais que a Napolino, né? De prestigiar, de
de bem gerir esses recursos que vão para essa OAS para serem aplicados. E que o ITEGO também pesquisa as demandas do mercado, né? Para oferecer os cursos que o mercado exige, né? Eles têm essa prática. Que aumente isso mais, né? É porque o mercado não é Exato. mais aquela tradição, surgem novas oportunidades a cada dia, né? Como, por exemplo, lá tem cursos para a área de farmoquímica, cursos de química, tem diversos cursos voltados para a área, né, mecânica industrial, de processamento de alimentos. Então, quer dizer, o ITEGO está pensando, está pesquisando o mercado para oferecer cursos de excelência nessas áreas, onde tem os gargalos, as demandas do mercado, né? E ter que trazer gente de fora não faz sentido. Exatamente. E muitas vezes a questão do curso técnico, é claro, o ideal para a pessoa fazer e o alcance é o quê? O curso, né, superior, ótimo. Mas só que o curso, muitas vezes profissionalizante, o técnico, ele pode alavancar recursos, você já começar a ganhar dinheiro de forma até mais rápida do que esperar os 4 anos ou 5 anos de faculdade. É uma realidade também, né? Você pode alavancar recursos para poder disponibilizar o outro. Né? Agora mesmo, acho que no mês passado, estavam aberto o edital do curso técnico em informática para a área de internet, né? E eu acho que foi uma luta para fechar a turma lá, porque tem as demandas, mas às vezes não tem as procuras, né? O pessoal acaba, não vamos fazer esse curso não. Logística também, acho que prorrogaram o edital, técnico e logística. Logística, acho inclusive que é um campo que vai, né? Forma muita gente, tem muita mão de obra. Os professores são bem qualificados, uma estrutura muito boa. A gente falando de administração de condomínios, a gente falou dos condomínios particulares, falamos aqui de algumas empresas públicas, por exemplo, o DAIA. A gente sabe que tem aquela infinidade de empresas lá. Existe possibilidade de gestões particulares para as demandas das empresas lá? É comum também? Porque são grandes empresas que empregam 500 pessoas, 1.000 pessoas, ou seja, é uma logística complicada no dia a dia ali. Essas empresas podem delegar também essas questões para condomínio, para gestores profissionais como vocês? Ah, sim. Assim, aí seria um gestor empresarial, alguma coisa, o que eu percebo ali das empresas do DAIA, que algumas, por exemplo, porque você tem a administração lá, né? A administração, só que, né? Exato. Só que a gente percebe que o quê? Que os empresários ali do DAIA, eles contratam muitos terceirizados, né? Agora com a nova norma de terceirização, na parte de quê? De portaria e de conservação e limpeza. Segurança também. Exatamente. E alguns outros cargos de execução de atividades de chefias são os próprios empregados dali da firma, né? exatamente. Mas assim, porque é o seguinte, a atividade do síndico ela é voltada para condomínios mesmo edilícios, que na lei fala, que são aqueles condomínios que são registrados lá no cartório de registro de imóveis, que cada um tem sua fração ideal, a área comum, e aí tem a figura do síndico para gerir aquele universo. Mas, assim, numa empresa pode existir delegar esse serviço para algum gestor, seja da área mesmo lá do Conselho Regional de Administração, de alguma nomenclatura ali, gestor, sei lá, empresarial, ou um administrador, alguma coisa assim, que ele vai dar um suporte ali para aquela empresa. Sim, pode sim, com certeza, né? E em relação até à empresa que se monta, você tem uma empresa nesse sentido. A empresa também, seria bom para ela ter outro serviço ali, por exemplo, além da gestão propriamente dita, precisa de uma pintura, eu tenho quem pinta, precisa de uma reforma, eu tenho pedreiro, precisa de um serviço de encanamento ali, eu tenho o encanador. No contexto dessa empresa, vocês têm todas essas etapas ou vocês também podem terceirizar os serviços? Na verdade, eu gosto de cumprir os meus contratos conforme o meu cliente exige. Se ele quer que eu faça as cotações de serviços, a gente apresenta. Se ele quer que eu indique os prestadores de serviço, eu tenho um rol lá de prestadores que eu vou levar e vou falar, olha, não, esse serviço vamos fazer. Mas não necessariamente funcionário de serviço. Não. Porque nossa atividade é o quê? Administração e gestão de condomínios mesmo. Gestão de propriedades imobiliárias, né?
Eu até entendo, por exemplo, se fosse bem parecido com imobiliária, a imobiliária manda alguém lá, alguém arrumar um telhado, fazer uma pintura, né? Isso é comum. É legal. É até uma boa sugestão que você me passou aqui, né? E assim, eu até, com meus alunos, eu até brinco com eles que às vezes eles podem empreender nessas áreas também, de fazer cursos de eletricidade, cursos de encanador, para dar o suporte, até mesmo para ser mão de obra para a gente, para os nossos condomínios, né? Opa, já li que já conheço a pessoa, já tive a oportunidade de lecionar para aquela pessoa, conheço, né? Opa, vamos lá fazer esse serviço para mim. Mas é uma boa dica, uma boa ideia que você nos deu. Tá certo. Em relação à segurança, porque a gente sabe que a insegurança tomou conta do Brasil todo. A gente tem problemas muito recorrentes com portarias, né? Está se usando muito hoje o porteiro eletrônico e ninguém mais. Como lidar com isso aí? Vocês... seria uma terceirização a mais ali dentro? Vocês também podem providenciar esse trabalho de segurança? Como que funciona isso aí? Porque a responsabilidade é grande também, né? Você ter ou não acesso ali dentro, assaltos podem acontecer, mortes, né? Infelizmente acontece, a gente vê muito isso. Esse serviço de segurança geralmente é terceirizado ou no pacote? Depende do que o cliente quer também. Assim... eu tenho parcerias com algumas empresas de portaria ou de vigilância, ou, né, de conservação de condomínios, e a gente pode indicar, né? Mas o ideal é o quê? Fazer uma assembleia e decidir o que eles querem para aquele condomínio, né? Para aquele universo condominial ali. E aí vai perceber, vai ver o que é. Não, a gente quer economizar, a gente não quer porteiro, a gente quer portaria remota. Atualmente tem empresas aqui sediadas aqui mesmo, com tecnologia de ponta para fazer a portaria remota. Muito bom, está entrando no mercado aí muito, né, com muita procura. Infelizmente é um mercado de expansão, né? Se a violência diminuir, isso não se vê, né? E aí eu até brinco com meus alunos, que porteiro e vigilância, vocês vão perder. Eles pensam, nós vamos perder para eles. Não. Se você bem qualificar, você pode ser um porteiro virtual também, vai trabalhar lá na sede da empresa. Alguém tem que observar, vai fazer o atendimento, né? Exatamente, vai fazer o atendimento. Só não vai estar lá dentro do condomínio. E tem outros mercados também, o cara fazer um curso de mexer com redes, de dar manutenção em CFTV. Então, quer dizer, tem muito mercado. Está abrindo outros mercados. Fecha uma porta, mas abre 2, 3 para lá, né? É assim o mercado. Infelizmente, é a evolução, né, da coisa, né? A gente tem percebido que está crescente mesmo. Mas é importante sempre, também dentro de condomínio, fazer campanhas de conscientização, de questão de segurança. O morador talvez seja o elo mais frágil. Exatamente. Ali, né? Porque muitas vezes joga-se a culpa em cima do porteiro, de quem está ali, mas o morador às vezes é o que deixa aberto, é o que não... A gente chama de tripé da segurança, que seria o quê? Fala um pouquinho disso. Que seria o quê? De um lado, a participação coletiva de quem mora. Do outro lado, o treinamento dos funcionários e embaixo o quê? Os equipamentos de segurança. Tendo esses 3 tripés, você tendo esse triângulo, esse tripé, você vai conseguir fazer uma boa gestão, uma boa passar pelo menos um princípio de segurança. Minimizar riscos, né? Exatamente. E procedimentos também. Controle de acesso mais rígidos. Vai em alguns condomínios aí, residenciais, grandes condomínios aqui, você não entra muito fácil. Não entra. Tem escolta, tem identificação, tem vistoria em veículo às vezes. Olha, né? Até essa carteira de motorista, se você está habilitado ou não, se ela está vencida ou não. Exato, realmente. E eu acho que tem que ser, né? Você tem que vigiar. Em relação a trabalho do dia a dia, o que daria mais trabalho? Um condomínio de casas, o chamado condomínio horizontal, ou condomínio tradicional que a gente conhece, né? O vertical de apartamentos? Ou não existe um com mais problemas que o outro? Não, é tudo no mesmo... Que unidades residenciais separadas, geralmente a tendência é o quê? O problema é menor, não tem o problema do vizinho, cano vazando, aquela exato, coisa toda. Né? Se for olhar desse ponto, sim, né? Mas tem N demandas, N necessidades ali de dentro desses universos que precisa da boa atuação do gestor, do síndico, conscientização, do viver em coletividade, do bom senso prevalecer. Então, é importante sempre ter esses princípios aí em mente para a gente fazer uma boa gestão. Todos vão ser... O trabalho vai ser árduo e difícil. Isso não tem por onde você escapar, né? Não escapa. Não né? tem como.
E por falar de trabalho, eu queria que você falasse curiosidades do dia a dia aqui. Questões complicadas que, com bom senso, como você falou lá no início, conseguiu resolver, mas a princípio assim, parecia que era uma briga terrível de vizinhos. Alguma curiosidade desse dia a dia seu? Tem muita? Ah, tem várias. Claro, não vamos citar nomes aqui, né? Mas situações, e mesmo para quem está acompanhando aí, falar, não, já vivi esse tipo de situação. Por exemplo, tinha um morador que reclamou do vizinho, que o vizinho deixava a porta aberta e as crianças ficavam brincando no hall, entre os apartamentos, entre os 4 apartamentos. E criança aquela geralmente não é silenciosa, aquela né? coisa toda. Aí eu, de forma educada, conversei com essa mãe, falei, olha, o seu vizinho, os vizinhos, né? Você não pode dar nome aos bois, porque às vezes você vai gerar um confronto entre eles. E eles delegam isso porque eles acham mais prático e falam, não, é uma pessoa neutra. E a gente, como gestor, a gente às vezes... fazer um juiz, né? tem que mediar isso. Tem coisas que às vezes você tem que falar, opa, não, isso não é da minha alçada, não vou mexer com isso. E aí eu fui e falei, olha, as suas crianças estão brincando ali no hall, fazendo barulho, tal. Fecha a porta. Simples, só fechar a porta, deixa a criança brincar. Tá no horário permitido, pode brincar. Tá, fechou a porta, o outro morador, nossa, resolveu lá o problema. Coisa simples, né? Que uma boa conversa resolveria. Cachorro também. O cachorro tá latindo, como que você vai fazer, gente? Né? Não tem como. Aí eu fui, peguei a convenção, o regimento, falei, olha, infelizmente o cachorro está latindo no horário que é permitido, podemos dizer assim. Tem que avisar para ele. ele. Então não tem como fazer nada. Não, então tudo bem. Aí acontece, né? Muitos, né? E às vezes são coisas assim, muito simples, banais, que a própria conversa. Interfonei para minha vizinha, olha... usa uma pantufa aí, tá incomodando. Pronto, gente. Na boa, no esportivo, a gente resolve. Mas as pessoas gostam de delegar, se sente acuada, com medo, e acaba passando para o síndico. E a gente tem, como gestor, algumas demandas, sim, tem que atuar, tem que agir. Por exemplo, uma omissão lá de um porteiro lá da grande Curitiba lá, não viu o marido espancando a mulher, podia ter intervido ali, separado aquele professor que matou a advogada, e não teria aquela morte, não é verdade? Foi uma omissão ali, né? Mas em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Sim, tem que interferir, dependendo do campanha agora, interfere sim. Interfere, a gente avisa, tenta, né? Eu vi uma promotora esses dias falando de questão de rota de fuga, a mulher tem uma rota de fuga, ter chave alternativa. Então, quer dizer, olha o nível onde a gente está chegando. Né? Mas ali, se o porteiro fosse mais esperto, ele teria, nossa, olha, está espancando a mulher, vou lá. Ou senão, não, vou ligar para a polícia. Né? Vou ligar para a polícia. Né? E deu no que deu, né? Infelizmente. Né? Em relação a um problema que é recorrente, problema de barulho fora de hora. Agora, eu vi um dia desse no site da prefeitura, falando que a postura, a PM vai resolver essas questões agora entre vizinhos. E a postura vai ficar mais direcionada ao comércio, aos bares, restaurantes, boates. Você vê com bons olhos, acha que necessita mesmo a força policial, muitas vezes, não seria um excesso você ter que chegar ao ponto de chamar a polícia para resolver um som que deveria baixar ali. Mas acontece mais, né? Às vezes a força policial só autoridade mesmo. É importante a presença. Fizeram esse convênio, né? Eu vejo com bons olhos, mas às vezes não é muito aplicado dentro de um condomínio, né? Porque se ele está ali dentro do seu ambiente ali, eu acho que uma boa conversa pode resolver, não precisaria de chegar a esse extremo, né? Exatamente, né? A gente já viu, já presenciou problemas de festa, muitos barulhos, e de irem lá e desligar o disjuntor da festa, de aplicar multas, porque no Código Civil fala lá que você pode aumentando a multa até ficar 10 vezes o valor da cota condominial. Tem um relato aí num grupo de WhatsApp de um colega do Rio de Janeiro que ele aplicou uma multa de R$40 mil. 40 mil? De barulho de festa. E o cidadão foi lá e pagou. Eu falei, isso está bem de vida. Isso aí está com muito dinheiro ocupado. Eu pago tranquilo, minha festa foi ótima. E abusou ainda do síndico. Então, acho que às vezes dói no bolso, o cara vai deixar de fazer? Com certeza. Mas a gente tem que tomar toda uma cautela, todo um cuidado, né?
para não exceder. Nós, como gestores, a gente tem que tomar toda essa cautela, ainda mais que a gente tem uma Constituição garantidora, né? Contraditório, ampla defesa, e a gente tem que se aplicar também dentro do universo condominial. Queira ou não, tem que se aplicar, né? Sem dúvida nenhuma, né? Agora, essas multas eu vejo muito, assim, eu vi até nesse caso da prefeitura, tem alguém que está devendo R$3.000 de multa. Essa multa não é paga nunca, não? Vai ficar, tá com 3 mil de multa, mas e aí? Pagou ou não pagou? Deve ir para a dívida ativa, né? Vai para a dívida ativa, vai complicar a vida do cidadão. E agora, dependendo pelo menos da União. Mas se o valor for abaixo de 3 mil, não inscreve. Elas inscreve na dívida ativa, mas não ajuiza. Mas aí, já inscrevendo, ele já manda para o cartório. Então, pelo menos uma notificação e um protesto no seu nome, você vai ficar. Então, às vezes, complica a vida do cidadão ali que precisa de um crédito, de fazer alguma coisa, está com aquela pendência ali, né? Administrativa ali, né? Está semelhante ao que o Geraldo Lino teve aqui dando entrevista para a gente também, falando do novo refis, mas falando das dívidas pendentes que vão para a dívida ativa, porque não tem outra forma. Porque senão vai ficando, vai acumulando, e geralmente devedores contumazes são os que mais têm, né? Tem devedores de milhões de reais. E a coisa vai ficando para trás no dia a dia. Verdade. Então, é isso aí, ô Henrique, prazer receber você aqui no canal 14 da NET. E eu queria que você desse um recado aí para esse pessoal que quer engajar nessa nova categoria, digamos assim, nova, mas não é tão nova, né? Mas dentro da oportunidade que aparece dentro do mercado também, acho que é mais uma, né? Eu acho que é interessante, né? O gestor de condomínios. Eu agradeço a oportunidade e digo que você deve buscar capacitar, né? Aprender um pouco de administração, de contabilidade, do direito e até mesmo da psicologia, para ser um bom gestor. O gestor é psicólogo. Exatamente. E saber ouvir, né? Você deve saber ouvir as demandas, filtrar, tentar resolvê-las de forma ágil, de forma atenta, sempre dando esse retorno para o seu cliente, né? Porque os condôminos serão nossos clientes. E eu acredito que é uma área, que é uma atividade que está em franca expansão. Quem quiser se qualificar, tem diversos sites aí com cursos online. E é isso aí. Acho que tem um espaço para se empreender nessa área, sim, aqui em Anápolis. Tá certo, a gente conversou com o Henrique Castro, advogado, mas também nas horas vagas, né? Vamos colocar assim, gestor de condomínios, né? Aquela confusão ele vai e resolve, né? Mas isso é importante a gente trazer mais esse aspecto. Tem muita gente que não tem nem essa noção, mas é claro, fica aqui, né? A gente, como diz o José Vaz, a gente clareia um pouco a ideia das pessoas. Mais uma vez, é claro, a gente agradece ao Henrique, agradece também ao assinante do canal 14 da NET, que é o canal comunitário. A gente, semana após semana, traz, é claro, entrevistas, né, de interesse da nossa comunidade, né, de pessoas que estão aqui no dia a dia. Você viu o Henrique na rua e fala, vi ele lá no canal 14 da NET, estava lá falando. É isso que é importante. Então, mais uma vez, a gente agradece ao amigo assinante.